Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Queria ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 8. Vamos ler aqui alguns versículos para ver o que é que Deus quer falar conosco através desta palavra. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhes, e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que o Senhor nos ensina é que, primeiro, que Jesus, ele é o nosso Deus. E ele conhece todas as coisas. Ele estava ali no templo ensinando. E muitas pessoas vinham ter com ele para ouvir os seus ensinamentos. Mas existiam ali os escribas e fariseus, aqui que nós lemos, trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterano. E diz: Mestre, a lei nos mandou Moisés que as tais têm que ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E Jesus, inclinando-se e escrevendo com o dedo na terra, disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar pedra contra esta mulher. Uma palavra de Jesus com sabedoria foi de encontro ao que estava dentro do coração daqueles acusadores, daqueles que estavam prontos para apedrejar aquela mulher. E isso me lembra muito bem Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é o poder da palavra de Deus. Quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar pedra nesta mulher, todos eles fizeram autoexame e viram que todos eram pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 3, 23, ele diz que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Então não tem sem exceção, todos são pecadores. Então Jesus ele falou, deu uma palavra tão sábia que aqueles homens que estavam dispostos a apedrejar aquela mulher soltaram as pedras e saíram um por um, começando dos mais velhos até os últimos. Isso é o poder da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela diz a palavra, diz aqui a Bíblia, que a palavra do Senhor ela é como um martelo que esmiuça a penha. Isso dá a entender que quando eu passo a ouvir a palavra de Deus uma vez, duas vezes, três vezes, ela começa a transformar o meu coração, começa a transformar a minha mente, porque ela é como um martelo que esmiuça a penha. Tudo isso é o poder da palavra de Deus. Olha o que Jesus fala sobre a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 24, ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Então, se você quiser ter a tua casa estruturada, bem firme, esta casa, ela pode ser a casa espiritual da sua vida. Pode ser você mesmo. Se você quiser ter estrutura para enfrentar firme as agruras da vida, as adversidades, os problemas que muitas vezes vêm até nós para nos abater, para nos afligir, para nos desestruturar, a palavra de Deus, ela garante que você venha a ser alicerçado, ter forças para resistir todas as adversidades que vêm sobre a sua vida. Por isso que Jesus está dizendo: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o poder da palavra de Deus. Jesus, quando ele vinha do deserto, Mateus capítulo 4, nós vamos ver aqui que Jesus vinha do deserto, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, Jesus agora vence o próprio diabo pelo poder da poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele deu uma palavra para aqueles homens que estavam ali dispostos a apedrejar a mulher. Quem não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar pedra nesta mulher. E todos eles começaram a sair um por um, porque todos eram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo este vídeo, procure ouvir a palavra de Deus. Procure ler a palavra de Deus, porque é só através da palavra de Deus que nós encontraremos orientação, que nós encontraremos o caminho correto
e nós encontraremos a vontade de Deus para a nossa vida. Que esta palavra possa servir para te abençoar e você possa ter mais sede de alimentar da mesma. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.